As profecias bíblicas sempre intrigaram a humanidade. Elas nos oferecem vislumbres do futuro, mas ao mesmo tempo permanecem envoltas em mistério. Desde os tempos antigos, homens e mulheres olhavam para as palavras proféticas com um misto de esperança e temor. Afinal, quem não se sente tocado ao pensar que essas palavras podem estar diretamente conectadas ao destino da humanidade? E o mais fascinante, elas continuam tão atuais quanto há milênios. Cada profecia revela não apenas o que está por vir, mas também algo profundo sobre o presente. Elas falam de tempos difíceis, mas também de redenção, de restauração. Algumas já se cumpriram, enquanto outras aguardam seu momento. Mas ao mesmo tempo que nos prometem respostas, as profecias lançam perguntas que ecoam nos nossos corações. Você já se perguntou qual o seu papel nesse grande enredo divino? Ou como esses eventos moldam o que vemos no mundo ao nosso redor? O fim dos tempos, tão mencionado nas Escrituras, é um tema recorrente. Será que estamos vivendo esses dias finais? Os sinais estão por toda parte. Basta abrir os olhos. As guerras, os desastres, a turbulência política e as crises espirituais, tudo parece apontar para um desfecho iminente. No entanto, é preciso discernimento para compreender o que realmente está acontecendo e como isso se relaciona com o que a Bíblia já previa há séculos. Este é apenas o início de nossa jornada. À medida que avançamos, descobriremos mais sobre o que a Bíblia realmente revela sobre o futuro da humanidade e os mistérios que ainda aguardam ser desvendados. Vamos explorar essas profecias, desde as mais antigas até aquelas que apontam para o grande final. Está preparado para entender o que poucos ousam desvendar? A primeira profecia que a Bíblia nos apresenta ocorre no cenário do Jardim do Éden, um paraíso em que tudo parecia perfeito. Mas como sabemos, esse paraíso seria manchado por uma escolha que mudaria para sempre a história da humanidade. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação da serpente, o pecado entrou no mundo. E com esse ato, veio a primeira promessa divina de redenção. Deus declarou à serpente que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a sua cabeça. Esse foi o início de um longo plano de salvação, uma mensagem de que, apesar da queda, a vitória final sobre o mal já estava escrita. Essa profecia, ainda no início da criação, ecoaria ao longo dos tempos. O pecado original trouxe consequências profundas. A comunhão que o homem tinha com Deus foi rompida, e o mundo, antes harmonioso, se viu marcado por dor, sofrimento e morte. Mas mesmo em meio a essa tragédia, havia uma promessa escondida. A profecia de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente aponta diretamente para Jesus Cristo, o Salvador que viria muitos séculos depois. Isso nos mostra que desde os primórdios da humanidade, Deus já preparava um caminho de redenção. O curioso é como essa promessa tão antiga se conecta diretamente com os eventos que aguardam cumprimento no fim dos tempos, conforme revelado no Apocalipse. Mas qual é o verdadeiro impacto dessa primeira profecia? Ela não é apenas um anúncio de julgamento, mas uma promessa de restauração. O pecado, que afastou o homem de Deus, não teria a palavra final. A queda de Adão e Eva representou a ruptura de uma aliança, mas ao mesmo tempo plantou a semente de uma nova esperança. Cristo, a semente prometida, esmagaria não apenas a cabeça da serpente, mas também restauraria o que foi perdido. A redenção viria, mas não sem desafios. Ao longo da história bíblica, vemos os efeitos desse pecado original reverberando, abrindo caminho para outras profecias que anunciavam tempos de crise, mas também de renovação. Essa primeira profecia lança as bases para tudo o que viria a seguir. A história da humanidade, desde a queda até a consumação dos tempos, é marcada por essa batalha entre o bem e o mal. O curioso é que essa luta, iniciada no Éden, culmina na grande batalha do fim dos tempos, onde Cristo finalmente derrota o mal de uma vez por todas. As profecias do Apocalipse nos mostram como essa vitória será alcançada, fechando o ciclo que começou com a queda da humanidade. Agora vamos explorar como os profetas que vieram depois continuaram a revelar esse grande plano de redenção. Os profetas na Bíblia eram mais do que mensageiros divinos. Eles eram vozes de Deus em tempos de crise, em épocas de decadência e de esperança. O que os tornava tão especiais? Cada profeta carregava um fardo de revelar verdades duras, alertando o povo de Israel sobre o que estava por vir, enquanto mantinham viva a promessa de redenção. Eles não só previam eventos futuros, mas também refletiam sobre o presente, apontando os erros do povo e oferecendo um caminho de retorno à aliança com Deus.
A história dos profetas é, na verdade, a história do esforço divino para trazer seu povo de volta ao caminho certo. Desde os grandes nomes como Isaías e Jeremias até os profetas menores, cada um trouxe uma mensagem específica para seu tempo. Isaías, por exemplo, falou da vinda do Messias, descrevendo em detalhes um Salvador que traria cura e redenção. Jeremias, por sua vez, alertava sobre a queda de Jerusalém e o cativeiro, mas também plantava a esperança de restauração. A presença desses profetas em meio ao povo de Deus não era apenas um aviso, mas um chamado à ação. Eles imploravam ao povo que mudasse suas atitudes, que abandonasse os ídolos e que retornasse à pureza de sua fé. Curiosamente, o que muitos não percebem é que os profetas não apenas prediziam eventos futuros, mas também cumpriam um papel crítico de orientação moral e espiritual. Eles eram como bússolas em um mundo turbulento, sempre apontando para Deus, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao redor deles. Em momentos de escuridão, suas palavras eram luz, e suas mensagens eram sempre carregadas de uma mistura de advertência e esperança. É fascinante pensar como essas mensagens ressoam até hoje, especialmente quando olhamos para as profecias mais sombrias sobre o fim dos tempos. E é justamente essa conexão entre o papel dos profetas e as profecias apocalípticas que nos leva a pensar: o que essas vozes antigas ainda têm a dizer sobre o que está por vir? Os profetas bíblicos não apenas nos advertiram sobre as consequências de nossos erros, mas também nos deixaram pistas claras sobre o desenrolar dos eventos futuros. À medida que mergulhamos mais profundamente nas profecias de Daniel, Ezequiel e outros, veremos como suas visões sobre o fim dos tempos se entrelaçam com tudo o que foi prometido desde o início. O livro de Daniel é uma verdadeira joia quando falamos sobre as profecias do fim dos tempos. Daniel, um jovem judeu cativo na Babilônia, recebeu visões tão impactantes que até hoje provocam debates e interpretações profundas. Em uma de suas visões mais conhecidas, Daniel se depara com 4 bestas que representam 4 impérios poderosos. Essas criaturas simbolizam reinos que surgiriam na história humana. Mas o mais intrigante é o surgimento de um reino final, eterno, que seria estabelecido por Deus. Esse é o ponto em que a profecia não apenas descreve o passado, mas olha diretamente para o futuro da humanidade. Uma outra visão fascinante que Daniel recebeu foi a estátua de 4 materiais, interpretada como representando os grandes reinos que dominaram o mundo. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. Cada parte da estátua representava uma era de impérios. Mas o que realmente chama a atenção é a pedra que, sem intervenção humana, desce dos céus e destrói a estátua, representando o reino eterno de Deus que se erguerá no fim dos tempos. Essa imagem poderosa permanece viva na mente de qualquer leitor que busca entender o que a Bíblia revela sobre o fim da história como conhecemos. O que torna Daniel tão importante não é apenas a riqueza de suas visões, mas como elas se conectam com o restante das profecias bíblicas, especialmente no Apocalipse. Muitos estudiosos concordam que as visões de Daniel formam a base para as revelações que João teria séculos depois. A descrição de reinos surgindo e caindo, seguida de um reino eterno, reflete o plano de Deus para o fim dos tempos. Daniel viu o futuro de maneira simbólica, mas deixou claro que o fim traria tanto julgamento quanto renovação. Essas imagens continuam sendo fonte de inspiração e fascinação para aqueles que buscam compreender o que está reservado para o futuro da humanidade. À medida que avançamos no estudo dessas profecias, vemos como Daniel foi um profeta-chave na revelação do futuro. Suas visões são uma peça central na narrativa bíblica sobre o fim dos tempos, mas não são o único ponto de referência. Outros profetas, como Ezequiel e Isaías, também trouxeram revelações impactantes. Vamos agora explorar o que Ezequiel nos diz sobre a restauração de Israel e seu papel no fim dos tempos. O profeta Ezequiel é conhecido por suas visões impressionantes e simbólicas, mas nenhuma é tão intrigante quanto a visão do Vale de Ossos Secos. Ao olhar para aquele cenário desolador, Ezequiel testemunhou algo extraordinário. Os ossos começaram a se unir, nervos e carne cobrindo-os, e por fim, o sopro da vida os trouxe de volta à existência. Esta visão não era apenas uma metáfora. Ela falava diretamente da restauração de Israel, um povo que estava espiritualmente morto, mas que seria revivido pela vontade divina. Mais do que isso, ela apontava para a promessa de que Israel se tornaria uma nação renovada nos tempos finais. A profecia de Ezequiel sobre a restauração de Israel é um dos pilares da escatologia bíblica.
No meio do cativeiro, quando tudo parecia perdido para o povo de Deus, ele trouxe essa mensagem de esperança. Ezequiel via o futuro de Israel como uma nação unida, que voltaria à sua terra prometida e seria um centro de bênção para todas as nações. O curioso é que, mesmo em meio a um contexto tão sombrio, Ezequiel ofereceu uma visão otimista de que Deus nunca abandonaria o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa promessa de restauração física e espiritual ecoa até os dias de hoje, quando muitos veem o retorno de Israel como um cumprimento parcial dessa profecia. Mas o que essa profecia tem a ver com o fim dos tempos? Para muitos estudiosos, a restauração de Israel é um sinal claro de que estamos nos aproximando dos eventos finais descritos nas Escrituras. Ezequiel também descreve uma grande batalha que ocorrerá nos últimos dias, conhecida como a Batalha de Gog e Magog. Nessa batalha, Israel será atacado por nações inimigas, mas Deus intervirá de forma sobrenatural para salvar o seu povo. Este conflito, que muitos acreditam estar por vir, é visto como um dos eventos que desencadearão o fim dos tempos e a vinda do reino de Deus. A visão de Ezequiel não é apenas um lembrete da fidelidade de Deus, mas também um alerta para os eventos que virão. A restauração de Israel não é o fim da história, mas o início de uma nova era. Agora, seguimos para outro profeta fundamental, Isaías, que não apenas profetizou sobre o Messias, mas também sobre o julgamento final e o papel do Salvador nos eventos apocalípticos. Isaías, com sua visão extraordinária, não foi apenas um profeta. Ele foi o porta-voz de uma promessa que transcende o tempo, trazendo esperança em meio à escuridão. Quando ele anunciou que um menino nasceria e seria chamado Emanuel, ele não falava apenas de um líder terreno, mas de algo muito maior, Deus habitando entre nós. Essa profecia tocava os corações de uma nação que ansiava por libertação, mas o curioso é que a mensagem de Isaías ia além de Israel. Ele falava de um Messias que restauraria a ordem de toda a criação, rompendo as barreiras entre o divino e o humano. Não é à toa que até hoje suas palavras ecoam com tanta força. As palavras de Isaías sobre o Messias são um alívio em meio às suas advertências severas de julgamento. Ele descreve o Salvador não como um guerreiro, mas como um servo sofredor, alguém que seria esmagado pela injustiça dos homens para trazer paz e cura. No famoso capítulo 53, ele revela o coração do plano de redenção. Pelas suas feridas fomos curados. Essa não é uma promessa qualquer. É uma declaração de que o sofrimento do Messias mudaria o curso da história, oferecendo à humanidade uma chance de reconciliação com Deus. A profundidade dessa mensagem não é facilmente captada numa leitura superficial. Ela fala diretamente à alma. Isaías também nos lembra que o Messias não veio apenas para salvar uma geração, mas para estabelecer um reino eterno. Em suas visões, ele vê todas as nações se curvando diante do trono divino no fim dos tempos, quando o Messias voltará em glória para julgar a terra. Isso significa que o plano de Deus, revelado através de Isaías, está longe de ser concluído. A vinda de Cristo foi apenas o início de algo muito maior. O Messias voltará, mas dessa vez como um rei vitorioso, trazendo justiça, julgamento e a consumação de todas as coisas. Essa profecia é um lembrete de que o fim não é um ponto final, mas o início de uma nova era de paz e renovação. Isaías lançou as bases para o que viria a ser a revelação do Apocalipse, desenhando em palavras poéticas a grande batalha entre o bem e o mal, o sofrimento e a redenção. Sua visão do Messias não se limita a uma libertação espiritual, mas aponta para um desfecho cósmico, em que o Salvador virá para restaurar tudo o que foi corrompido. Com esse pensamento, seguimos agora para o profeta Jeremias, que com seu olhar aguçado nos alerta sobre o julgamento que se abaterá sobre as nações. Jeremias, o profeta conhecido como o profeta chorão, carregava em seu coração o peso de um povo que estava à beira do colapso. Em meio à destruição iminente de Jerusalém, ele trouxe uma mensagem forte e inegável. O julgamento de Deus seria implacável, mas justo. O curioso sobre Jeremias é que, ao falar sobre a queda de sua nação, ele ampliava sua visão para englobar todas as nações. Não era apenas Israel que enfrentaria as consequências de seu afastamento de Deus. As potências ao redor também veriam sua ruína. Babilônia, Egito, Moabe. Nenhum reino estava imune ao julgamento divino. O que isso nos ensina hoje é que as nações, assim como os indivíduos, colhem o que plantam. O julgamento que Jeremias profetizou não era meramente sobre destruição física. Era um julgamento espiritual, uma quebra definitiva das falsas alianças e dos ídolos que afastavam o povo de Deus.
Ele via o orgulho das nações como algo que precisaria ser demolido para que o reino de Deus pudesse se manifestar plenamente. A queda de Jerusalém era apenas o começo de um processo mais amplo, em que Deus mostraria sua soberania sobre toda a terra. E, em meio a essas palavras duras, há também uma lição clara. O julgamento, embora severo, sempre abre espaço para arrependimento e restauração. Mas isso só viria para aqueles que reconhecessem a necessidade de voltar ao caminho certo. Um aspecto fascinante das profecias de Jeremias é como elas apontam para o futuro. Não se tratava apenas de um castigo imediato, mas de um prelúdio para o que viria nos últimos dias. Jeremias profetizou sobre um tempo em que todas as nações se reuniriam para enfrentar o julgamento final de Deus. Esse evento, que muitos acreditam ser descrito no Apocalipse, não deixaria ninguém de fora. Suas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos que, independentemente do quão poderosas as nações possam parecer, elas estão sujeitas ao plano soberano de Deus. E, de acordo com as profecias, as nações que escolheram a rebeldia terão um destino sombrio no fim dos tempos. Jeremias, mesmo sendo um profeta de advertência, não deixava de oferecer esperança. Ele falava de um novo pacto, uma nova aliança entre Deus e seu povo, que seria escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. Isso nos leva a refletir sobre a relação entre julgamento e graça. Agora, enquanto seguimos em direção ao próximo tópico, veremos como as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus nos revelam mais sobre os sinais dos últimos dias e o grande julgamento que ainda está por vir. Jesus, em seu sermão no Monte das Oliveiras, revelou verdades profundas sobre o futuro, trazendo à tona o que muitos não ousavam questionar. Em Mateus capítulo 24, ele fala diretamente aos seus discípulos sobre os últimos dias, mencionando os sinais que precederiam o fim dos tempos. Guerras, fomes, terremotos. Tudo isso seria o início das dores, como se o mundo estivesse em trabalho de parto, aguardando a chegada de algo muito maior. Essas palavras, ditas há mais de 2000 anos, continuam sendo um alerta vivo e uma profecia que se desdobra diante de nossos olhos. O curioso é que esses eventos, apesar de parecerem catastróficos, eram, segundo Jesus, apenas o começo. Mas Jesus foi além. Ele falou de uma grande tribulação, um tempo de angústia como nunca houve na história da humanidade. O que isso significa para nós? Ele advertiu sobre falsos profetas que enganariam muitos e sobre a perseguição aos verdadeiros crentes. Nesse cenário de caos, muitos perderiam a fé, enquanto outros se tornariam ainda mais fiéis. Essa profecia tão pertinente no Evangelho de Mateus aponta para uma divisão espiritual. Aqueles que resistem em sua fé e aqueles que sucumbem à pressão do mundo. Jesus não apenas ofereceu um vislumbre do que está por vir, mas deixou claro que a fé seria testada ao extremo. Um ponto central da profecia de Jesus é o retorno do Filho do Homem. Ele descreveu sua vinda em poder e glória, de forma inesperada, como um relâmpago que cruza o céu. E aqui está o mistério. Ninguém sabe o dia ou a hora. As pessoas estarão envolvidas em suas atividades cotidianas, e então, de repente, tudo mudará. Essa incerteza é o que mantém os crentes em alerta, sabendo que a qualquer momento, os eventos finais podem se desenrolar. O curioso é que, mesmo sem sabermos o momento exato, Jesus nos deu sinais para observar, como se fossem marcos que nos orientam no caminho até o fim. A profecia de Jesus em Mateus é um lembrete de que, apesar das dificuldades que virão, há uma promessa de redenção. Ele nos alertou para estarmos vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Esse aviso abre caminho para entender melhor o livro do Apocalipse, que expande e detalha esses sinais e eventos finais. Agora, à medida que avançamos, vamos mergulhar na revelação que João teve na ilha de Patmos, onde o destino da humanidade foi desvelado em visões surpreendentes. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma das revelações mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão que desvendava o destino final da humanidade e do mundo. Ele foi levado a um estado de êxtase espiritual, onde lhe foram mostradas as coisas que ainda estavam por vir. O livro começa com uma revelação de Jesus Cristo, não mais como o Cordeiro sacrificado, mas como o Rei glorificado, aquele que julgará as nações. É nessa revelação que encontramos os elementos mais simbólicos e poderosos do fim dos tempos, repletos de imagens de guerras, catástrofes e, por fim, a vitória final de Deus. A visão de João não foi apenas um relato sobre destruição,
mas também uma mensagem de esperança para os crentes. Ele escreveu para igrejas que enfrentavam perseguição e incertezas, e suas palavras traziam conforto ao lembrar que, apesar do caos que estava por vir, Deus permanecia soberano. O Apocalipse revela a batalha cósmica entre o bem e o mal, culminando na vitória final de Cristo. Para aqueles que perseverarem, há a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde o mal será definitivamente erradicado. O curioso é como essa mensagem, tão rica em símbolos, ainda hoje inspira e inquieta os estudiosos da Bíblia. Um dos aspectos mais fascinantes do Apocalipse é a sua estrutura simbólica. João viu criaturas estranhas, como dragões e bestas, que representavam poderes espirituais e políticos. Ele viu anjos derramando as taças da ira de Deus sobre a terra e presenciou a abertura dos 7 selos, cada um trazendo consigo uma catástrofe. O que esses símbolos significam? Para muitos, eles são metáforas das forças que moldam o destino do mundo e os eventos finais antes da volta de Cristo. E em meio a toda essa destruição, há também a promessa de redenção e de um reino que jamais será abalado. A revelação que João recebeu é o ponto culminante de todas as profecias que a precederam. Ele une os fragmentos de visões de profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías, e os organiza em uma narrativa única sobre o fim dos tempos. À medida que exploramos mais a fundo esse livro, veremos como as cartas às 7 igrejas da Ásia oferecem mensagens de advertência, mas também de esperança. Vamos agora seguir para entender o significado profundo dessas cartas e como elas se conectam com os eventos finais. A visão do trono de Deus descrita por João no Apocalipse é uma das mais sublimes e impactantes de toda a Bíblia. Ele vê uma porta aberta no céu e é convidado a subir, onde contempla o trono de Deus cercado por seres celestiais. Relâmpagos, trovões e a glória indescritível enchem o ambiente, simbolizando a majestade e o poder absoluto do Criador. No centro dessa visão está um livro selado com 7 selos, que ninguém no céu ou na terra é digno de abrir. Este livro representa o destino da humanidade, o desenrolar dos últimos dias. A tensão cresce à medida que João chora, pois não há quem possa desvelar os mistérios contidos naquele livro sagrado. Mas então surge o Cordeiro, Jesus Cristo, como aquele que é digno de abrir os selos. A figura de Jesus aqui é poderosa e ao mesmo tempo comovente. Ele não é apenas o Cordeiro que foi sacrificado, mas também o leão da tribo de Judá, o vencedor que tem o direito de abrir o livro e revelar o futuro. Esse momento é carregado de significado. O Cordeiro que sofreu e morreu pela redenção da humanidade é o mesmo que trará o julgamento e a justiça. A simbologia de Cristo como o único capaz de abrir os selos nos lembra de que o controle da história e do destino está em suas mãos. Cada selo aberto pelo Cordeiro desencadeia eventos catastróficos e simbólicos que representam as forças que moldam os últimos tempos. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, trazendo consigo a conquista. O segundo, um cavaleiro em um cavalo vermelho, trazendo guerra. O terceiro, um cavaleiro em um cavalo preto, trazendo fome. E o quarto, um cavaleiro em um cavalo amarelo, simbolizando morte. Esses cavaleiros são comumente conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e suas chegadas são sinais claros do juízo iminente sobre a terra. A abertura dos selos marca o início dos eventos que levarão ao desfecho final. Eles não apenas indicam calamidades físicas, mas também espirituais, chamando os crentes a estarem preparados para enfrentar o que está por vir. À medida que avançamos, veremos mais detalhadamente quem são esses 4 cavaleiros e o que cada um representa no contexto do julgamento de Deus sobre o mundo. Agora, prepare-se para mergulhar na profecia sombria dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que anunciam os tempos de grande tribulação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são, sem dúvida, uma das imagens mais perturbadoras e simbólicas do livro de Apocalipse. Quando o Cordeiro abre os primeiros 4 selos do livro, cada um deles liberta um cavaleiro montado em um cavalo de cor distinta, trazendo consigo um julgamento específico sobre a terra. Esses cavaleiros não são apenas figuras de destruição. Eles representam forças cósmicas que atuam sobre a humanidade, especialmente nos últimos dias. Suas aparições são assustadoras, mas também inevitáveis, mostrando que o destino do mundo está nas mãos de Deus e que esses eventos não podem ser contidos pela força humana. O primeiro cavaleiro montado em um cavalo branco é um enigma. Muitos o interpretam como uma figura de conquista, talvez um governante ou líder mundial
que surge para dominar, enganar e controlar. Sua coroa e arco sugerem poder, mas também a ideia de que seu domínio é apenas temporário, subordinado ao plano maior de Deus. O curioso é que, enquanto muitos o associam à vitória, outros estudiosos o enxergam como um sinal de falsos profetas que trarão ilusão, confundindo muitos antes da vinda do verdadeiro Salvador. Logo atrás dele vem o cavaleiro do cavalo vermelho, simbolizando guerra e derramamento de sangue. Ele carrega uma grande espada, sinal de destruição iminente. O mundo será mergulhado em conflitos, com nação se levantando contra nação, conforme previsto por Jesus no Evangelho de Mateus. Esse cavaleiro anuncia o colapso da paz mundial, e os corações serão abalados pela violência e pelo caos. O interessante aqui é que essas guerras não são apenas físicas, mas espirituais, uma batalha invisível pelo destino da humanidade. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto, traz consigo a fome. Ele segura uma balança em suas mãos, o que indica escassez e desigualdade. Os alimentos mais básicos se tornam luxos inacessíveis, enquanto outros produtos permanecem intactos. Isso sugere que a fome não é apenas o resultado de desastres naturais, mas também da corrupção e da ganância humana. A fome física reflete a fome espiritual que se espalhará pelo mundo, enquanto as pessoas buscam respostas e salvação em um tempo de profunda carência. Por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo é a personificação da morte, e atrás dele vem o Hades, ou o inferno. Ele traz consigo uma praga que dizima a quarta parte da terra. Não é apenas uma morte física, mas uma condenação espiritual. A chegada desse cavaleiro marca o ponto mais sombrio da profecia, onde a vida é ceifada em massa. E agora, com esses 4 cavaleiros soltos no mundo, a grande tribulação realmente começa. Mas este é apenas o início, pois há ainda mais revelações a serem desvendadas enquanto avançamos nos selos subsequentes. Com a abertura do 5º selo, uma cena impactante é revelada no Apocalipse. Sob o altar celestial, as almas dos mártires, aqueles que deram suas vidas pela fé, clamam por justiça. Eles perguntam a Deus: até quando, ó Senhor? Esse grito de dor não é apenas uma expressão de sofrimento, mas um pedido de intervenção divina, uma súplica para que o mal seja finalmente derrotado. Esses mártires representam a fidelidade até o fim, e suas vidas entregues em sacrifício são um testemunho poderoso de sua devoção. Mas por que o julgamento ainda não veio? O curioso é que a resposta divina aponta para um tempo determinado, onde todos os eventos devem se desenrolar conforme o plano de Deus. Esses mártires não são esquecidos. Deus lhes dá vestes brancas, símbolo de pureza e vitória, e pede que aguardem um pouco mais, até que o número daqueles que também morreriam por sua fé se complete. Isso revela que o martírio, por mais doloroso que seja, faz parte do desenrolar dos últimos dias. Há uma conexão íntima entre o sofrimento dos santos e o plano maior de redenção. Ao longo da história, muitos cristãos enfrentaram perseguição, e o Apocalipse nos lembra de que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está atento e sabe quando será o momento de intervir. Esse clamor por justiça é profundamente humano. Quantas vezes em nossas próprias vidas sentimos a necessidade de ver o mal sendo punido e a justiça prevalecendo? Os mártires, ao clamarem sob o altar, expressam esse desejo universal de retidão. Eles não pedem vingança, mas anseiam pelo cumprimento das promessas divinas. Assim como eles, muitos de nós nos perguntamos por que o mal parece prosperar enquanto os justos sofrem. O que o Apocalipse nos ensina é que a justiça divina virá no tempo certo, e que o sofrimento terreno será recompensado com uma glória eterna. O martírio é apenas uma parte do cenário maior que se desenrola nos últimos dias. Essas almas fiéis aguardam com expectativa a intervenção de Deus, mas sabem que sua justiça será plena e completa. A abertura dos próximos selos revelará catástrofes que abalam tanto a terra quanto os céus, mostrando que o julgamento está se aproximando rapidamente. Agora, vamos mergulhar nos eventos assustadores que acompanham a abertura do 6º selo, onde terremotos e sinais no céu anunciam que o fim está realmente próximo. Quando o 6º selo é aberto, a terra começa a tremer de maneira nunca antes vista. O Apocalipse descreve um terremoto tão poderoso que o sol se escurece, a lua se torna vermelha como sangue e as estrelas caem do céu. Este não é um evento comum, é o próprio universo anunciando que algo grandioso está para acontecer. As montanhas e ilhas são movidas de seus lugares e todos, desde reis até os mais humildes, procuram desesperadamente se esconder da ira vindoura. O que esse terremoto simboliza, além da destruição física,
É o abalo de todas as estruturas que o homem construiu. Nada, nem o poder dos reis, pode resistir ao julgamento que está por vir. A descrição desses eventos cósmicos ecoa outras profecias ao longo da Bíblia. Em Joel, por exemplo, o dia do Senhor também é anunciado por sinais no céu e na terra, com o sol se escurecendo e a lua se tornando em sangue. O curioso é como esses fenômenos transcendem as catástrofes naturais. Eles representam o abalo das forças espirituais que sustentam a criação. O que João viu em sua visão era o colapso da ordem natural à medida que o fim dos tempos se aproxima. Esse grande terremoto é um aviso tanto para os crentes quanto para os incrédulos. O juízo está às portas e não haverá lugar seguro. Mas o que esses sinais cósmicos realmente significam para nós? Eles são um chamado à reflexão, uma oportunidade para considerar onde depositamos nossa confiança. Muitas vezes confiamos em nossas próprias forças ou nas instituições humanas, achando que elas são inabaláveis. Mas o Apocalipse nos lembra que tudo o que é terreno, seja poder, riqueza ou até mesmo as fundações físicas da terra, será abalado. Esse terremoto é um símbolo poderoso de que, no fim, apenas Deus permanecerá firme. Aqueles que colocarem sua fé nele encontrarão refúgio, enquanto os que se esconderem atrás de suas posses e status verão essas coisas desmoronarem. Após essa catástrofe, o Apocalipse nos prepara para eventos ainda mais extraordinários. O sétimo selo, que será aberto em breve, trará o silêncio no céu e a revelação das 7 trombetas. Estamos nos aproximando rapidamente do clímax dessa profecia, onde as advertências se tornam mais intensas e os julgamentos mais severos. Vamos avançar para entender o que as 7 trombetas anunciam e como elas se encaixam no grande plano divino. As 7 trombetas, mencionadas no Apocalipse, representam uma série de advertências que marcam eventos catastróficos de magnitude divina. Quando o sétimo selo é finalmente aberto, há um silêncio no céu por cerca de meia hora, um momento de pausa antes que o julgamento continue. Então, as trombetas começam a soar, e a cada som, algo terrível acontece na terra. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que destroem 1/3 da terra. O verde da vegetação é queimado, e as consequências dessa devastação são sentidas por todos. É um lembrete claro de que Deus está advertindo a humanidade sobre os tempos finais. A segunda trombeta toca, e algo como uma grande montanha ardendo em chamas é lançado ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue. As criaturas marinhas morrem e as embarcações são destruídas. O mar, fonte de vida e sustento para tantas civilizações, torna-se um símbolo de destruição. Com a terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto cai sobre os rios e fontes de água, contaminando 1/3 das águas doces. As pessoas que bebem dessas águas amargas encontram a morte. Aqui, vemos a fragilidade das nossas fontes de vida. O que antes sustentava a vida, agora se torna um instrumento de morte. Quando a quarta trombeta soa, o sol, a lua e as estrelas perdem 1/3 de sua luz. A escuridão cai sobre a terra de forma parcial, mas já é suficiente para criar um clima de desespero. As pessoas, acostumadas com o ciclo constante do dia e da noite, veem o mundo mergulhar em trevas, física e espiritualmente. A quinta trombeta, porém, é talvez a mais aterrorizante. Do abismo, saem criaturas demoníacas que atormentam a humanidade. Esses seres, com aparência assustadora, não podem matar, mas trazem sofrimento tão intenso que as pessoas desejarão a morte. Aqui, o Apocalipse nos mostra uma dimensão sobrenatural que invade o mundo físico. As advertências das 7 trombetas não são apenas sobre destruição, são um último chamado ao arrependimento. Elas marcam a intensificação do julgamento divino, mas também representam a misericórdia de Deus, que dá à humanidade a chance de reconhecer seus erros antes do fim definitivo. A sexta trombeta revela um exército de cavalos e cavaleiros que matam 1/3 da humanidade, e com a sétima trombeta, o reino de Deus é proclamado. Agora, vamos mergulhar nos próximos eventos e entender o surgimento de uma figura central, o Anticristo e a besta que sobe do mar. O surgimento do Anticristo no Apocalipse é um dos momentos mais sombrios e enigmáticos de todas as profecias bíblicas. Descrito como a besta que sobe do mar, ele simboliza o poder maligno que se erguerá nos últimos dias, enganando e dominando as nações. Com 10 chifres e 7 cabeças, essa figura representa a força totalitária de um sistema mundial que se opõe diretamente a Deus.
O curioso é que o anticristo não surge de forma imediata, mas através de engano, oferecendo promessas falsas de paz e prosperidade. Suas ações são uma paródia do que Cristo representa, atraindo seguidores para longe da verdade. A besta é dotada de poder e autoridade pelo próprio Satanás, e o mundo, seduzido por seus feitos, começa a adorá-la. Na sua frente, ela aparenta ser invencível, e o culto ao anticristo se torna uma nova religião global. O Apocalipse destaca que a besta terá autoridade por 42 meses, durante os quais perseguirá os santos e tentará destruir tudo o que for divino. Essa figura também forma uma aliança com líderes e nações, consolidando seu domínio sobre a terra. O anticristo, como retratado, não apenas busca poder político, mas deseja ser adorado como um deus, estabelecendo um reino de terror e engano. O impacto espiritual desse reinado é devastador. O mundo, em grande parte, se dobra diante da besta, e aqueles que se recusam a adorá-la enfrentam perseguição severa. No entanto, o Apocalipse nos lembra que esse período de domínio será curto. O poder do anticristo, embora grandioso aos olhos humanos, é limitado pela soberania de Deus. O curioso é que o reinado da besta não é apenas uma história de destruição, mas também uma oportunidade para os crentes se posicionarem firmemente em sua fé. Mesmo diante da morte, muitos se recusarão a ceder à tentação de adorar a falsa divindade. Com o surgimento do anticristo, as profecias do Apocalipse se intensificam. A batalha espiritual entre o bem e o mal atinge seu auge, e o destino das almas está em jogo. Mas o reino do anticristo não é o fim. A profecia continua a nos guiar, revelando a chegada de outro personagem importante, o falso profeta e sua aliança com a besta que sobe da terra. Juntos, eles formarão uma trindade impura, preparando o cenário para o confronto final entre o bem e o mal. A marca da besta, descrita no Apocalipse, é um dos símbolos mais misteriosos e debatidos de toda a Bíblia. O número 666, associado à besta, tem gerado especulação por séculos. O que exatamente significa essa marca? A profecia nos diz que aqueles que não a tiverem não poderão comprar nem vender, ou seja, serão excluídos do sistema econômico global. Essa marca representa uma aliança com o anticristo e sua ordem mundial, um sinal de lealdade ao sistema de opressão que ele estabeleceu. Aqueles que aceitarem a marca estarão se comprometendo com o reino da besta, em troca de proteção e sobrevivência temporária. O número 666, que é o número de um homem, tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que ele representa imperadores ou líderes específicos que se opuseram a Deus, enquanto outros o veem como um símbolo do sistema corrupto de poder. O curioso é que o número, ao ser repetido 3 vezes, simboliza a trindade impura composta pelo anticristo, o falso profeta e Satanás. O que fica claro é que a marca da besta não é apenas um número, mas um comprometimento espiritual. Ela envolve uma decisão consciente de rejeitar a Deus e adorar o anticristo. Essa marca, além de ter um significado espiritual profundo, terá implicações práticas muito sérias. O Apocalipse afirma que aqueles que recusarem a marca não poderão participar da sociedade como conhecemos. Imagine um mundo onde todas as transações dependem de um único sistema controlado pela besta. Aqueles que escolhem não receber a marca serão marginalizados, forçados a viver à margem da sociedade. É um teste extremo de fé, onde a sobrevivência física entra em conflito com a lealdade espiritual. Para os crentes, recusar a marca será um ato de coragem e de confiança total em Deus, sabendo que Ele proverá, mesmo em meio à escassez. No entanto, aqueles que aceitarem a marca enfrentarão consequências eternas. A Bíblia é clara ao afirmar que os que se entregarem ao sistema da besta serão condenados no julgamento final. A escolha entre a marca da besta e a fidelidade a Deus será um dos momentos mais críticos nos últimos dias. Agora, à medida que avançamos, veremos o surgimento do falso profeta, que desempenhará um papel crucial em enganar o mundo e forçar a implementação dessa marca sobre a humanidade. O falso profeta, descrito no Apocalipse como a besta que sobe da terra, é uma figura poderosa e enganadora. Sua missão é clara. Ele age em parceria com o anticristo, levando o mundo a adorá-lo e a aceitar sua autoridade. Ao contrário da primeira besta, que surge do mar com força e violência, o falso profeta vem disfarçado de um líder espiritual, realizando sinais e maravilhas para convencer a humanidade de que está do lado certo da história. Ele é o mestre da ilusão, criando uma falsa religião para apoiar o regime da besta
e seduzindo as pessoas a acreditar em suas mentiras. Sua aparência é inofensiva, mas seu impacto é devastador. O falso profeta não só engana as massas, mas também desempenha um papel fundamental na implementação da marca da besta. Ele convence o mundo a aceitar essa marca como um ato de lealdade ao anticristo. Ao realizar milagres e até mesmo fazer fogo descer do céu, ele legitima o poder do anticristo aos olhos da humanidade. As pessoas, fascinadas por seus feitos, acreditam que estão seguindo um líder divino. Mas, na realidade, estão sendo levadas para longe de Deus, em direção à destruição espiritual. O curioso é que o falso profeta personifica uma forma de religiosidade vazia, onde o engano e a manipulação substituem a verdade. O papel do falso profeta é, portanto, essencial para o funcionamento do regime do anticristo. Ele cria uma aliança entre o poder político e o poder espiritual, unindo as nações sob uma única bandeira de adoração à besta. Sua capacidade de influenciar multidões é semelhante à dos grandes manipuladores da história, aqueles que, através da palavra e de ações espetaculares, conseguem moldar a crença popular. A diferença aqui é que seu poder sobrenatural não vem de Deus, mas de Satanás, que lhe concede autoridade para enganar. Aqueles que não estiverem espiritualmente alertas serão facilmente seduzidos por seus sinais. Essa figura sinistra é um lembrete de que nem tudo que parece milagroso ou espiritual é de fato bom. O falso profeta, com suas ações espetaculares, é o auge do engano, e muitos serão atraídos por suas façanhas. Mas o Apocalipse nos alerta a não sermos enganados por aparências. A batalha espiritual é travada não apenas em campos de guerra físicos, mas no coração e na mente das pessoas. Agora, com o falso profeta estabelecendo o culto ao anticristo, a profecia nos leva para o próximo evento crucial, a aparição das duas testemunhas, que desafiarão o domínio da besta com o poder de Deus. As 7 taças da ira de Deus marcam o clímax do julgamento divino sobre a humanidade. Após os eventos desencadeados pelas trombetas e pelos selos, o Apocalipse nos leva a uma sequência final de punições que são derramadas diretamente sobre a terra. Cada taça, derramada por um anjo, contém um tipo específico de destruição que abala tanto o corpo quanto o espírito daqueles que se rebelaram contra Deus. Essas pragas são piores que todas as anteriores, demonstrando que o juízo chegou ao seu ponto máximo. O curioso é que, mesmo diante de tais calamidades, muitos ainda se recusam a se arrepender, endurecendo seus corações contra o Criador. A primeira taça provoca úlceras dolorosas nos adoradores da besta, uma praga física que traz sofrimento imediato. A segunda e a terceira taças transformam o mar e as fontes de água em sangue, eliminando qualquer possibilidade de vida nesses recursos vitais. A terra, que antes sustentava a vida, agora se torna um cenário de morte e destruição. Com a quarta taça, o sol intensifica seu calor, queimando as pessoas com um calor insuportável. Esse é um lembrete de que até mesmo os elementos naturais, tão confiáveis e essenciais à vida, estão sob o controle de Deus e podem se voltar contra a humanidade em sua justiça. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas. Esse é um golpe direto no poder do anticristo, mostrando que, mesmo com todo o seu domínio e autoridade, ele não pode resistir ao juízo de Deus. O que torna essa praga especialmente impactante é que as pessoas, em vez de se voltarem a Deus em arrependimento, continuam a blasfemar contra ele, recusando-se a reconhecer a verdade. A sexta taça seca, o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente, o que antecipa a grande batalha de Armagedon. Os exércitos se reúnem e o mundo parece estar à beira de uma guerra que definirá o destino final da humanidade. No coração do Apocalipse, surgem duas figuras misteriosas e poderosas, as duas testemunhas. Enviadas por Deus, essas duas figuras têm a missão de proclamar a verdade em um tempo de grande engano e apostasia. Elas profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco, um símbolo de arrependimento e luto. Essas testemunhas não são meros pregadores. Elas são dotadas de poderes sobrenaturais, capazes de trazer pragas à terra, fechar os céus para que não chova e transformar a água em sangue. Elas são uma força de resistência contra o domínio do anticristo. E o curioso é que, enquanto o mundo as odeia, elas continuam firmes em sua missão. As identidades dessas testemunhas têm sido alvo de debate ao longo dos séculos. Alguns acreditam que elas sejam figuras históricas como Moisés e Elias, que retornam para cumprir esse papel final. Outros as veem como representações simbólicas da lei e dos profetas,
ou até mesmo da Igreja e de Israel. Seja qual for sua identidade, o que fica claro é que elas são instrumentos de Deus para confrontar o mal nos últimos dias. Durante o tempo de seu ministério, elas desafiam o poder do anticristo e do falso profeta, declarando a iminência do julgamento divino. Seu testemunho é um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão, Deus sempre levanta vozes de verdade. O poder das duas testemunhas é impressionante. Elas têm a capacidade de liberar pragas e trazer desastres sobre aqueles que as atacam. E por um tempo, ninguém é capaz de fazer-lhes mal. Elas são invencíveis até que completem sua missão. Mas o que torna essa história tão dramática é que, após terminarem de profetizar, elas são derrotadas pela besta que sobe do abismo. O mundo, que as odiava, celebra sua morte deixando seus corpos nas ruas por 3 dias e meio. No entanto, a vitória do mal é temporária. Deus ressuscita as testemunhas e as leva para o céu em meio a um grande terremoto, deixando claro que o poder de Deus é supremo sobre qualquer força do mal. As duas testemunhas nos ensinam sobre a fidelidade em tempos de perseguição e sobre o poder de Deus em meio ao caos. Mesmo diante da morte, elas permanecem fiéis à sua missão. E no final, sua ressurreição é um sinal de que o julgamento de Deus está próximo. Com seu desaparecimento, o cenário está montado para as últimas pragas que trarão o desfecho da história humana. Agora, avançaremos para as 7 taças da ira de Deus, um dos momentos mais intensos e sombrios do Apocalipse. A 7ª e última taça é o ato final de juízo. Relâmpagos, trovões e o maior terremoto da história abalam a terra. Babilônia, a grande cidade, é destruída, e grandes pedras de granizo caem do céu, esmagando tudo em seu caminho. O Apocalipse nos mostra que, com essa taça, está feito. O julgamento de Deus é completo, e as forças do mal estão prestes a ser derrotadas de uma vez por todas. Agora, com o juízo derramado, a profecia se volta para a queda de Babilônia e o fim de seu império corrupto. Vamos explorar como a destruição dessa cidade simbólica se desenrola nos eventos finais. O Armagedon, mencionado no Apocalipse, é o palco do confronto final entre as forças do bem e do mal. Esta batalha épica, travada no Vale de Megido, é o clímax de todos os eventos profetizados ao longo das Escrituras. As nações do mundo, enganadas pelo anticristo e pelo falso profeta, se reúnem para lutar contra Deus e seu povo. O Armagedon não é apenas uma batalha física, mas espiritual, onde o destino de toda a criação será decidido. O curioso é que, embora o mundo veja esse conflito como uma chance de desafiar o poder divino, o resultado já está selado. O poder de Deus, superior a qualquer exército, triunfará de forma avassaladora. À medida que os exércitos se reúnem, as forças do mal parecem estar no controle. O anticristo, com sua aliança com os reis da terra, acredita que pode derrotar Deus e estabelecer um reinado definitivo de caos. Mas o que ele não compreende é que esse confronto foi previsto desde os tempos antigos. O Armagedon é o momento em que Deus intervém de forma direta, trazendo a justiça que o mundo ansiava. Jesus Cristo, agora descrito como um guerreiro celestial, retorna à terra em glória, liderando um exército celestial. Sua chegada é repentina e devastadora para seus inimigos, que são esmagados pela glória de sua presença. O Apocalipse descreve essa batalha com imagens poderosas: espadas que saem da boca de Cristo, anjos que lançam pragas sobre os exércitos reunidos, e o sangue que corre tão profundo que atinge a altura dos cavalos. O que parecia ser uma disputa feroz é, na verdade, uma vitória rápida e decisiva para o reino de Deus. O poder do mal, personificado no anticristo e seus seguidores, é aniquilado, e as forças espirituais das trevas são lançadas no abismo. Este é o início do fim para o reinado do pecado e da rebelião contra Deus. Com a vitória do bem no Armagedon, o cenário está montado para o estabelecimento do reino de Cristo na terra. O poder de Satanás e seus aliados está quebrado, e o julgamento final se aproxima. Agora, com o anticristo derrotado, o foco da profecia se volta para a prisão de Satanás, o início do reino milenar de Cristo e o julgamento que determinará o destino de todas as almas. Vamos explorar como esses eventos se desenrolam e o que eles significam para a eternidade. Após a vitória no Armagedon, o Apocalipse nos apresenta um dos momentos mais significativos na história do cosmos: a prisão de Satanás. O inimigo da humanidade, que enganou as nações desde o princípio, é finalmente capturado. Um anjo desce do céu com uma grande corrente em mãos, e Satanás é acorrentado e lançado no abismo. Este não é apenas um ato de justiça, é o início de uma nova era.
A prisão de Satanás simboliza a derrota completa do mal, o encerramento do ciclo de engano e destruição que ele perpetuou por eras. Durante 1000 anos, ele será incapaz de influenciar ou corromper a terra. O período de 1000 anos, conhecido como o milênio, é marcado pela paz e pelo reinado de Cristo sobre a terra. Com Satanás preso, o mundo experimenta uma era de justiça, prosperidade e harmonia sem precedentes. Os santos, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, ressuscitam e governam com Cristo durante esse tempo. Este é o cumprimento de várias promessas bíblicas sobre um reino de paz, onde o lobo habitará com o cordeiro, e a terra será cheia do conhecimento do Senhor. É um vislumbre de como o mundo foi originalmente criado para ser, sem pecado, sem dor, sem morte. No entanto, o curioso é que, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período de tempo. Muitos se perguntam por que Deus permitiria que ele fosse libertado após um milênio de paz. A resposta está no livre-arbítrio e na necessidade de testar novamente a humanidade. Durante o milênio, embora a influência do mal esteja ausente, ainda haverá pessoas que nascerão e viverão nessa era. Quando Satanás for solto, ele tentará mais uma vez enganar as nações e reunir um exército para desafiar o reinado de Cristo. É a última tentativa desesperada do mal, mas seu destino já está selado. Após esse breve período de engano, Satanás será derrotado de forma definitiva e lançado no lago de fogo, onde ele será atormentado para todo o sempre. Com sua destruição final, o plano de Deus para a restauração de todas as coisas chega ao seu ápice. Agora, seguimos para o grande trono branco e o juízo final, onde todas as almas, tanto grandes quanto pequenas, comparecerão diante de Deus para serem julgadas de acordo com suas obras. Vamos explorar como esse julgamento determinará o destino eterno da humanidade. O grande trono branco, descrito no Apocalipse, é o momento mais solene da história da humanidade, o juízo final. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, ressuscitarão e se apresentarão diante de Deus para serem julgados. Nesta cena, o trono branco resplandece com a glória divina, e a terra e o céu fogem de sua presença. Não há onde se esconder. Aqui, cada alma será julgada de acordo com suas obras, e o destino eterno será decidido. Os livros são abertos. Livros que contêm os registros das vidas de todos, e ao lado deles, o livro da vida. Aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida terão a vida eterna, mas aqueles que não estiverem encontrarão um destino terrível. A justiça de Deus é implacável, mas também justa. Neste julgamento, as ações de cada um serão pesadas. Para muitos, este é o momento de confronto com suas escolhas, suas rejeições e seus arrependimentos. No entanto, este não é apenas um julgamento de condenação. Para os justos, aqueles que perseveraram e confiaram em Cristo, o livro da vida é sua esperança. Suas obras, ainda que imperfeitas, são cobertas pela graça de Deus, e eles entrarão na vida eterna com a promessa de paz e alegria perpétuas. O curioso aqui é como esse julgamento final coloca em foco a importância das escolhas feitas ao longo da vida. É o ápice da responsabilidade individual. No entanto, para aqueles que rejeitaram Deus e viveram em oposição à sua vontade, o julgamento é devastador. O Apocalipse nos diz que todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, um lugar de tormento eterno. Este é o destino final da morte, do inferno, de Satanás, do anticristo e de todos os que seguiram seu caminho. A segunda morte é definitiva, um fim sem retorno, uma separação eterna de Deus. É um lembrete de que a vida que levamos aqui na Terra tem consequências eternas, e que o juízo de Deus, embora terrível, é parte de seu plano para a justiça e a renovação de todas as coisas. Com o juízo final completo, o mal é finalmente derrotado, e o destino de cada alma é selado para sempre. Agora, o Apocalipse nos leva para a próxima etapa gloriosa, o novo céu e a nova terra, onde a criação será restaurada à perfeição original e Deus habitará eternamente com seu povo. Vamos mergulhar no que está por vir, onde todas as lágrimas serão enxugadas e a dor será eliminada para sempre. Após o juízo final, o Apocalipse nos presenteia com uma das mais belas visões de toda a Bíblia: a criação de um novo céu e uma nova terra. O antigo céu e a antiga terra, marcados pela corrupção do pecado, passam, dando lugar a uma nova realidade, purificada e livre de toda dor e sofrimento.
Nesta nova criação, Deus habitará diretamente com seu povo, e a separação que existia entre o Criador e a humanidade será eliminada para sempre. O que antes era quebrado agora será restaurado em sua perfeição original, e a paz, que o mundo tanto anseia, finalmente reinará. Essa nova terra não é apenas uma renovação física, mas também espiritual. O Apocalipse nos diz que não haverá mais morte, luto, dor ou lágrimas, pois essas coisas passaram. A promessa de renovação é tão abrangente que até o próprio tempo parece ser redimido. A humanidade, livre das limitações impostas pelo pecado, experimentará a plenitude da vida como Deus sempre planejou. O curioso é que, na descrição dessa nova realidade, não há mais necessidade de templo, pois Deus e o Cordeiro são o templo. A comunhão que Adão e Eva desfrutaram no Éden será finalmente restaurada para todos os crentes. O novo céu e a nova terra são um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Tudo o que foi perdido no Jardim do Éden será recuperado, e ainda mais. A criação não apenas será restaurada, mas também glorificada. As cidades não mais serão marcadas pela violência e pela corrupção. O mundo natural será renovado, livre das maldições que o pecado trouxe. E, acima de tudo, Deus estará presente de maneira tangível, andando entre seu povo, e sendo a luz que ilumina a nova criação. Não haverá mais noite, nem escuridão, pois o próprio Deus será a fonte eterna de luz. Agora que a promessa de renovação se cumpre, o destino da humanidade redimida está seguro para toda a eternidade. A dor e o sofrimento são coisas do passado, e uma nova era de comunhão com Deus se inicia. À medida que continuamos, veremos a descrição detalhada da Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá do céu, adornada como uma noiva para seu esposo, e se tornará a morada eterna dos santos. Vamos explorar o que essa cidade representa e como ela se tornará o centro da vida eterna. A visão da Nova Jerusalém descendo do céu é um dos momentos mais sublimes do Apocalipse. João descreve a cidade como uma noiva adornada para o seu esposo, um símbolo da união final entre Deus e seu povo. Esta cidade celestial não é apenas um lugar físico, mas também espiritual, representando a perfeição da comunhão entre o Criador e a criação. Suas ruas de ouro, muros de pedras preciosas e portas de pérolas são imagens que transcendem a imaginação humana, simbolizando a pureza, a riqueza e a glória desse novo mundo. A Nova Jerusalém será a morada eterna dos justos, um lugar onde o mal nunca mais terá espaço. A cidade é descrita como imensa, com 12 portas, cada uma representando uma das tribos de Israel, e 12 fundamentos, simbolizando os apóstolos do Cordeiro. Isso mostra a continuidade entre o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, unidos em uma mesma aliança. Não haverá templo na Nova Jerusalém, pois o próprio Deus e o Cordeiro serão o templo. A presença de Deus será tão plena que não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois sua glória iluminará a cidade. Este é o lugar onde a promessa de vida eterna será finalmente cumprida, e os crentes viverão em uma paz e alegria eternas. A Nova Jerusalém não é apenas um símbolo de beleza, mas também de justiça e segurança. Suas portas nunca se fecharão, porque não haverá mais inimigos a temer. O que antes era vulnerável agora é inquebrável. A corrupção, a violência e a injustiça que dominaram as cidades terrenas não existirão mais. Dentro da Nova Jerusalém, os servos de Deus verão seu rosto e o servirão para sempre. Essa visão de uma vida eterna na presença de Deus é o cumprimento máximo das promessas feitas ao longo das Escrituras, um destino glorioso reservado para aqueles que perseveraram na fé. Com a descida da Nova Jerusalém, o plano de Deus para a redenção da humanidade e da criação está completo. Este será o centro da nova criação, onde todos os justos viverão em perfeita comunhão com Deus. Agora que essa cidade está estabelecida, resta-nos explorar o que sustenta a vida eterna: o rio da vida e a árvore da vida, símbolos de restauração e cura para todas as nações. Vamos avançar e descobrir o significado desses elementos que garantem a eternidade em plenitude. No coração da Nova Jerusalém fluem o rio da vida e a árvore da vida, símbolos poderosos de restauração e plenitude eterna. O Apocalipse descreve o rio como claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, atravessando a cidade e nutrindo toda a criação. Esse rio não é apenas uma fonte de água. Ele representa a própria vida de Deus, fluindo diretamente para o seu povo. Em um mundo onde a morte e o sofrimento foram completamente eliminados,
O rio da vida simboliza a fonte contínua de sustento, onde a vida nunca mais será interrompida. Ele é um lembrete constante de que, na eternidade, tudo o que precisamos vem diretamente de Deus. Ao longo das margens desse rio cresce a árvore da vida, outro símbolo carregado de significado. Essa árvore, que aparece pela primeira vez no Jardim do Éden, volta a aparecer aqui no Apocalipse, como uma promessa de cura e restauração. Suas folhas são descritas como sendo para a cura das nações. Isso nos mostra que, mesmo na eternidade, Deus continuará a sustentar seu povo de forma perfeita e contínua. O fruto da árvore, que dá colheita todos os meses, é um símbolo de provisão eterna e abundância. O curioso é como a árvore da vida, que antes estava inacessível após a queda do homem, agora está plenamente disponível para aqueles que alcançaram a vida eterna. A presença do rio da vida e da árvore da vida também simboliza a eliminação total da maldição que entrou no mundo através do pecado. Não haverá mais fome, sede ou dor. A vida será plena, abundante e perfeita, como Deus sempre planejou. A árvore da vida, que Adão e Eva não puderam mais acessar após sua desobediência, agora é um presente para todos os que perseveraram. A cura das nações indica que todas as divisões e feridas que existiam no mundo caído serão finalmente sanadas. É a redenção completa, não apenas da humanidade, mas de toda a criação. Com o rio da vida e a árvore da vida, a visão do Apocalipse chega ao seu clímax. Deus, habitando com seu povo, providencia tudo o que é necessário para a vida eterna. A dor, a morte e o sofrimento são coisas do passado, e a criação vive em uma harmonia restaurada. Agora que chegamos ao final dessa jornada, através das profecias bíblicas, resta-nos o convite final de Cristo, que chama todos a aceitarem a salvação e entrarem nessa nova realidade. Vamos explorar a conclusão dessa incrível revelação e o chamado final de Jesus. À medida que o Apocalipse se aproxima do fim, somos confrontados com um chamado direto e poderoso, o convite final de Cristo. Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado e o Rei que venceu, estende uma última oportunidade para a humanidade. Venham. Essa é a mensagem. O convite é simples, mas profundamente significativo. Cristo oferece a todos o acesso à água da vida, gratuitamente. Esse é o apelo universal de redenção. Não importa o quão longe alguém tenha se afastado ou quão profundamente tenha caído, a graça está disponível. O convite é um lembrete de que, até o último momento, Deus está disposto a receber aqueles que o buscam. Esse chamado é feito a todos, sem distinção. O curioso é que, mesmo após todos os julgamentos e eventos apocalípticos, a misericórdia de Deus ainda prevalece. O convite final é uma prova do coração de um Deus que não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqueles que estão sedentos, em busca de algo mais, podem vir e beber da água da vida. Não há mais barreiras, pois o sacrifício de Cristo abriu o caminho para a reconciliação. Esse convite é o ápice de todas as promessas feitas ao longo das Escrituras. Vida eterna, paz e comunhão plena com Deus. Mas este convite também carrega uma advertência. Para aqueles que rejeitam a oferta de Cristo, o destino é claro: a separação eterna de Deus. A salvação é oferecida gratuitamente, mas é preciso aceitar o chamado. O Apocalipse nos mostra que o fim está próximo e que as escolhas que fazemos agora têm consequências eternas. O convite de Cristo não pode ser ignorado. Este é o momento de decisão, o ponto em que a humanidade precisa escolher entre a vida eterna com Deus ou a separação eterna no lago de fogo. Com essa mensagem, o Apocalipse termina de forma solene, mas esperançosa. A vitória já foi conquistada, e o reino de Deus está preparado. Agora, a escolha está nas mãos de cada pessoa. Cristo chama, e cabe a cada um de nós responder. Venha e encontre a vida eterna que só Ele pode oferecer. Este é o convite que ecoará por toda a eternidade. E assim, o livro de Apocalipse se encerra com a certeza de que o plano de Deus para a redenção do mundo está completo. Se você sente em seu coração que chegou a hora de uma transformação verdadeira, eu quero te convidar a dar o passo mais importante da sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu sua vida por você, para que todos os seus pecados fossem perdoados e você pudesse viver em comunhão eterna com Ele. Aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador é reconhecer que você precisa de sua graça e amor para viver uma vida plena. Abra seu coração agora e permita que Ele entre. Confesse com seus lábios
e creia em seu coração que Jesus é o Senhor. Hoje pode ser o dia da sua salvação, e a promessa de vida eterna está ao seu alcance. Jesus está te esperando de braços abertos. Basta você dizer sim a Ele. Teste. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.